Gostaria de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Neste momento eu gostaria de meditar com os irmãos numa mensagem breve. Por que a morte na cruz de Jesus foi terrível? Por que a morte na cruz foi terrível? E gostaria de ler 2 versículos da palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 53, verso 5 e o verso 10. Diz assim, Isaías 53, versos 5 e 10. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 10. Todavia o Senhor agradou a moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Queridos e amados irmãos, nesse momento eu queria levar os irmãos a compreender o porquê que a morte na cruz de Jesus Cristo, Filho de Deus, perfeito e santo, teve que ser terrível, teve que ser uma morte horripilante, horrível, um sofrimento inimaginável. O porquê de tamanho sacrifício? Queridos, se nós lermos na Bíblia e estudarmos, embora hoje as igrejas modernas preguem que Deus é amor, que Deus é bom, só que não podemos nos esquecer que Deus também é justiça, Deus é santo, Deus é juízo, Deus é juiz, Deus é um Deus, como dizem Salmos, que se ira todos os dias, e que se o homem não se converter, Deus afiará sua espada. Deus é um Deus que se ira e que não tem o culpado por inocente, e também não tem prazer na morte do ímpio, mas que este se converta. Deus é um Deus que se ira contra os pecados que cometemos diante dele. Ele é um Deus justo, que diz a sua palavra que tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Deus é um Deus que se ira todos os dias, e assim como o amor de Deus é eterno, a sua ira também é eterna. A maior prova disso é o inferno. O inferno será a condenação eterna, a salvação será a vida eterna, onde o amor eterno, a paz eterna de Deus perdurará para sempre no céu, e sua ira eterna, sua justiça eterna, seu juízo eterno perdurará para sempre no inferno. Porque a morte da cruz foi terrível? Porque Cristo tomou o meu, tomou o seu, tomou nossos pecados. Todas as rebeliões, desobediências, pedofilias, prostituições, abortos, avarezas, adultérios, assassinatos, homossexualismos, prostituição, pornografia, todos os tipos de pecados, os mais hediondos, os pecados secretos, os vícios, todos os pecados que mereciam a justa ira e a punição de um Deus irado, todos eles foram transferidos a Cristo. Quando Cristo estava na terra, o Senhor, nosso Salvador, a Bíblia diz, o que nós lemos aqui em Isaías, que ele foi ferido, não pelos seus pecados, mas pelos nossos pecados. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus. E ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, o ficar doente, o sentir dores, homens de dores, como diz a Bíblia, para que ele se pusesse por expiação do nosso pecado. E quando Cristo está lá no Getsemane, vemos isso, os atributos de Deus. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia
não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Porque naquele momento Jesus sabia que o cálice que ele iria beber era a ira do seu Pai, era a ira de um Deus todo-poderoso, infinito, que não tem o culpado por inocente. Ele ia sofrer esta ira, este preço do pecado que a morte ele ia pagar. Ele ia colher o pecado da humanidade através do seu sacrifício na cruz, dos seus sofrimentos, quando ele foi vendido, quando ele foi açoitado, quando ele derramou gotas de sangue naquela oração, quando lhe colocaram coroas de espinho, bateram em suas cabeças, cuspiram, caluniaram, mentiram, zombaram dele. Tudo isso era para mim, para você, para toda essa humanidade sofrer. Mas ao Senhor agradou moê-lo, porque na cruz é o mistério e a mensagem mais gloriosa do Evangelho, pois lá vemos os dois atributos de Deus, pois Deus é um Deus perfeito, sua ira é perfeita, sua santidade é perfeita, seu amor é perfeito e é infinito, e sua misericórdia é infinita. Então, ali na cruz vemos a justiça, a ira, o amor e a misericórdia e o juízo e a santidade de Deus todos juntos sobre Cristo. Pois a Bíblia também diz que Deus deu Jesus para morrer por nós, o seu Filho unigênito, por amor. Em João 3º capítulo, verso 16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vemos, irmãos, que a morte na cruz foi terrível. Deus, por amor a nós, ao mundo, entregou seu Filho para sofrer sua justiça, sua ira em nosso lugar, para nos trazer de volta para Deus. Ele vestiu coroa de espinho em sua cabeça, ele colocou para que nós hoje pudéssemos ter a coroa da vida eterna. Ele subiu a uma cruz para que hoje nós pudéssemos olhar para ele, para o Cristo crucificado, sermos salvos e irmos para o céu. Ele veio até a terra para trazer Deus à humanidade. Ele foi até os céus para levar nós a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Por ele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória. O nome de Jesus, Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus dobre todo o joelho dos que estão no céu, terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então na cruz vemos a ira e a justiça de Deus e o grande amor de Deus sendo derramado sobre seu Filho Jesus, para nos salvar. Deus poderia salvar pecadores sem a morte na cruz? Sem o sacrifício de Jesus? Era impossível. Por mais que Deus é amor, seria impossível um Deus justo, um Deus santo, salvar pecadores, justificar ímpios, salvar perversos. Mas através da cruz isso se tornou possível. Um Deus santo, justo, salvar pecadores e continuar sendo santo e justo, levar pecadores para o céu através do sacrifício do seu Filho Jesus. Quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, olhamos para Ele, cremos nele, deixamos Ele em nós viver, passamos então da morte para a vida, das trevas para a luz, e podemos viver em novidade de vida. Podemos viver uma vida com Deus, uma vida de salvação, uma nova vida, uma nova criatura, porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. Então, meus irmãos, aceitem a Jesus. O único método e meio de você ser salvo é Jesus. A Bíblia deixa isso claro. Não há um nome debaixo dos céus dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. A Bíblia também diz, meus irmãos, em Hebreus, que aqueles que rejeitarem o sacrifício da cruz
tornam novamente a crucificar o Filho de Deus e são culpados, e pagarão um grande preço no dia do juízo final. É como aquela parábola de Jesus, a qual ele diz para os fariseus que o rei fazendeiro foi embora por longo tempo e deixou a fazenda os seus servos cuidando da fazenda, e de tempos em tempos ele mandava os seus servos empregados irem até a fazenda para ver como estava o andamento, e aqueles servos se acharam donos da vinha, donos da fazenda, e matavam os empregados desse dono da fazenda. Então esse dono disse: agora eu vou enviar um servo mais honrado, talvez eles respeitem. E enviou, e da mesma maneira eles mataram. Depois esse dono disse: agora eu vou enviar o meu filho, talvez o meu filho eles respeitem. E envia o filho ao dono da vinha. O dono da fazenda envia o filho. E quando o filho chega ali na fazenda, os servos maus dizem: agora vamos matar o filho e vamos se apossar da herança. E eles matam o filho, fazem tudo o que querem com ele. E o que fará o Senhor da vinha, o Senhor da fazenda, quando voltar a esta fazenda? De fato lançará todos nas trevas exteriores, porque rejeitaram os servos de Deus que pregaram o Evangelho, rejeitaram o Filho, acharam-se donos da herança de Deus, donos dessa terra, donos de suas vidas, donos de suas decisões, e se esqueceram que a nossa vida é dom de Deus, e se esqueceram que não pedimos o dia para nascer, nem sabemos o dia da nossa morte, porque é uma prova que a nossa vida é de Deus e está nas mãos de Deus, e que tudo que fizermos daremos conta diante dele. Por isso, meu irmão, minha irmã, não rejeite a palavra da cruz. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios: aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. A mensagem da cruz é loucura para os ímpios, para os naturais, mas para nós que cremos é salvação e é poder de Deus. E aqueles que aceitam a mensagem da cruz, o Cristo crucificado, que agora está vivo pelos séculos dos séculos, recebe a salvação, recebe a vida eterna, recebe o contato com Deus, a comunhão com Deus. A Bíblia diz que são justificados com Cristo, são justos aos olhos de Deus, são reconciliados novamente com o Pai, têm acesso a Deus, porque através da morte da cruz, a Bíblia diz que nós temos livre acesso a Deus. O véu do templo foi rasgado quando Cristo morre na cruz. Então o pecado que fazia a separação entre o homem e Deus é anulado. E aqueles que olham para o Cristo da cruz, o véu do templo novamente se rasga, e eles passam a ter comunhão com Deus, a desfrutar das coisas de Deus, a ter a vida com abundância qual Jesus nos prometeu. O teu pecado, o meu pecado fez aquela morte ser horrível, meu irmão. O meu pecado, o teu pecado que cometemos no passado, cometemos agora e no futuro, fez Jesus morrer naquela cruz. Por isso foi terrível a sua morte, o seu sacrifício foi terrível. Então é impossível que você ainda queira continuar vivendo no pecado, na mentira, no adultério, no mundanismo, na prostituição, nas vaidades, nos ídolos, e não se converter a um Deus tão grande e tão amoroso, que deu o seu Filho por nós. Porque de fato, como eu disse no começo, Deus é um Deus justo, é um Deus de justiça. Se você rejeitar o sacrifício da cruz e querer seguir o teu duro coração, então a justiça e a ira eterna de Deus recairá sobre você para sempre no inferno. Não pense você que Deus vai te poupar. Ele não poupou o seu próprio Filho, mas entregou ele na cruz para sacrificar em nosso lugar, para termos a salvação. Então se você rejeita o único meio de salvação que você tem, o Salvador, então para você só vai restar a ira de um Deus irado, o juízo de um Deus justo, a cólera de um Deus todo-poderoso. Ninguém te livrará das mãos desse Deus, mas para sempre estará separado dele no inferno, aonde o bicho não morre, aonde o fogo não se apaga, aonde as trevas são exteriores, a ranger de dentes, o fogo, a tortura, a dor, a solidão, o pranto, o remorso será inimaginável.
Então, queridos, acordem e despertem, aceitem o Salvador, olhem para Ele, invoquem o nome dEle e serão salvos, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Ele veio à terra, o Deus Emanuel, Deus conosco, para nos trazer de volta a Ele mesmo. Então, o siga, o aceite, negue a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. Porque a morte na cruz foi terrível, porque terrível coisas é cair nas mãos de um Deus irado. E Jesus naquele momento estava nas mãos de um Deus irado, porque os pecados nossos estavam sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Temos comunhão novamente com Deus, e podemos fazer a vontade do Senhor neste momento, se olharmos para o Cristo da cruz, e o aceitarmos e o seguirmos para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que cada um que ouviu essa mensagem possa tomar essa decisão de aceitar o Salvador, de aceitar a Cristo e de servi-lo para a honra e glória do Senhor. Eu peço isso. Espírito Santo, convença do pecado, do juízo e da justiça para a glória do teu santo e poderoso nome, Jesus. Em nome do Senhor. Amém. Que Deus possa abençoar nossos irmãos e conto com as orações de todos, em nome de Jesus Cristo o Nazareno. Amém.